Pessoal, então retornando, né? Venho agora descrever para os senhores aí algo muito importante aqui na teoria do psicólogo Marshall Rosenberg, né? Na qual ele diz que para facilitar o processo de comunicação nós deveremos utilizar quatro componentes básicos, né, para a comunicação da comunicação não verbal, que iria nos ajudar a diminuir a nossa posição agressiva ou defensiva, né, na conversa, no diálogo com o próximo. Então, assim, nós podemos dizer que são quatro componentes básicos, né? Que é a observação, os sentimentos, as necessidades e o pedido, tá ok? Então vamos lá, né? O primeiro ponto ali que ele menciona, né, como componente básico, seria observar. Ali traz, observar de maneira descritiva e não condenadora. Então, ó, vamos primeiro olhar essa chargezinha aqui, né? O problema não está em julgar. Nós julgamos a tudo e a todos, a todo momento. Depois até mudamos de opinião. O grande problema está em condenar. Então, o problema não é tu julgar alguém. O problema é tu usar do teu preconceito para condenar alguém. É o que ele menciona aqui. E queira ou não queira, se a gente refletir, nós fizemos muito isso na vida diária, né? Ah, mas ele agiu assim, ele está errado. Não, se eu fosse ele, eu agiria de outro modo. Então, na realidade, tu já estás condenando o outro, dizendo que a atitude dele foi errada. Tu não estás ali questão do julgamento, né? Para julgar, para ouvir ele, para ver o que pode ser melhorado. Não, tu estás ali condenado, não, está errado, por isso que sofreu essa consequência. Se fosse eu, teria feito diferente. Tu já está trazendo sobre o cara uma condenação, dizendo que ele está errado. Pois bem, né, então esse primeiro componente básico seria essa questão, né, você observar de maneira descritiva e não condenadora, ou seja, seria observar o que de fato está acontecendo em uma situação. Ou melhor, né, observar na situação ou na outra pessoa aquilo que nos traz benefício. Tentando enquadrar o que você gosta ou o que você não gosta, ao invés de dizer aquilo que é certo ou errado. Porque essa questão condenadora, a gente fala, não, isso é certo, isso é errado. Né? Na verdade, o que eu deveria era julgar, não, isso eu gosto, isso eu não gosto. Tá? Só que na prática não é bem assim, é difícil, né, pessoal? Então, aparentemente, nós nos consideramos até ótimos observadores. O problema é que muitas vezes a gente não consegue reconhecer, né, a nossa forma de agir. Tá? Se a gente parar para observar aqui, há uma sutil diferença em afirmar, ó, fulano é um babaca. Se a gente prestar atenção nesse caso aqui, isso aí seria uma frase que a gente acaba utilizando muitos adjetivos de condenação, né, do próximo. Eu não estou oferecendo para ele empatia, eu estou negligenciando a necessidade dele, não procuro saber aquilo que ele está passando, o porquê dessa fala dele, né? Eu acabo reagindo de uma maneira de uma maneira que for com fúria. Não estou preocupado com aquilo que o outro fala, eu não uso da empatia. Porque muitas vezes a gente vai criticar o outro, né? Ah, olha só, cara, o fulano falou muito alto, ele usou xingamentos, pô, isso está ferindo meus valores, a minha educação. Então, assim, nós não conseguimos compreender muitas vezes, né? É fácil para a gente condenar o outro, tá? Numa fala, mas muitas vezes quando é conosco a situação nos afeta, né? E geralmente vai acabar rompendo muita amizade, muitos laços de relacionamento. Pois bem, né? Aqui nós estamos continuando ainda sobre observar, né? De maneira descritiva e não condenadora. Então nós temos que entender que a comunicação não verbal, ela procura descrever o fato sem generalizar, sem ficar usando expressão de condenação. Ah, eu jamais faria isso se eu fosse você. Você sempre faz isso mesmo, tu és um... Ah, eu nunca faria isso. Então assim, eu já estou condenando a pessoa. Pô, estou dizendo para ela que ela está errado, né? Ao invés, por exemplo, de você falar, poxa, você nunca vem em minhas festas, né? Que aqui eu estou usando a expressão nunca, na realidade tem a ver essa questão de condenação, eu estou condenando ela, tu nunca vem. Poderia usar outra expressão que fosse algo assertivo, né? Que nem traz a expressão aqui na nossa lâmina, aqui no nosso slide. Você veio apenas 2 vezes esse ano às minhas festas e sinto falta da sua presença.
Infelizmente nós temos aquela postura mais rígida, mais dura, né? Muitas vezes a gente não reflete sobre essa condição, né? Infelizmente tem muitas falas que vão magoar o próximo, sim. A gente sabe disso, né? Principalmente no nosso relacionamento familiar. Pois bem, a observação tem um efeito de aproximar as pessoas, ao contrário do julgamento que afasta, tá? Porque o julgamento, ele tem preconceito, ele fala do jeito que quer e não está preocupado com o outro, né? Então, nós devemos ficar atentos nessa condição, né? Saber observar, mas observar que não seja de uma maneira a condenar o próximo, né? Procure tentar lembrar daquela condição, né? Isso aqui é uma condição que eu gostei quando ele falou ou não gostei, né? Tente usar um pouco da empatia, se colocar no lugar do outro. Não procura ficar apenas julgando, isso aqui está certo ou errado, né? E esse certo e errado tem muito a ver com a nossa criação, lá na infância principalmente, certo? Então vamos lá, continuando ainda, vamos falar um pouco de sentimento, né? Ou melhor, sentimento, como nos sentimos em relação ao que estamos observando. Tem a chargezinha também para a gente refletir um pouco sobre esse componente, né? Ó, gosto de ver os IPs floridos. Talvez eu seja boba por ligar para isso. Talvez bobo seja quem não liga. Na realidade, o que estão querendo dizer aqui é a questão do sentimento, né? Você deve observar aquilo que você gosta, né? Que nem eu mencionei anteriormente. E o personagem aqui está dizendo que ele realmente gosta de ver essa condição do IP estar florido. Mas isso tem a ver com a criação, né, de cada um. Aquilo que ela entende como proveitoso, aquilo que é agradável aos olhos, né? Então vamos lá, né? Normalmente nós utilizamos expressões de sentimentos, né? Como se um sentimento negativo fosse muitas vezes um aperto que eu tenho no peito, né? Um troço que surgiu. E muitas vezes aquilo parece assim, me deu tanto ódio, dá uma dor no peito, né? É como se você odiasse aquilo que a pessoa está falando e você acaba muitas vezes tendo essa sensação física, né? Essa sensação física, na realidade, ela porque está remoendo dentro de você aquele julgamento do outro. Então você fica remoendo e daí nesse sentido você acaba tendo essa sensação física, né? Esse estresse, esse conflito, tá? Pois agora, né, nós sabemos que é algo errado, né, e nós precisamos tentar mudar. Estou dizendo que é fácil, mas nós precisamos tentar mudar o nosso dia a dia. Pois bem, né, nós precisamos reconhecer qual é o sentimento que surgiu em nós durante aquela situação. Porque é fundamental, isso envolve também até a nossa questão de saúde, né, porque nós vamos se deparar com muitas situações em nossa carreira. Então a gente precisa reconhecer aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos deixa irritado, com raiva, magoado, tenso, né? É preciso a gente procurar compreender essas situações até para canalizar como que eu vou utilizar isso, né? Se a gente ficar estressado por pouca coisa, infelizmente isso vai trazer prejuízo futuro para a nossa saúde, né? Pois bem, além do pouco que conhecemos sobre os nossos sentimentos, né, ainda existe aquela questão de eu não reconhecer o meu sentimento e muitas vezes também eu não quero reconhecer. Porque eu não quero mostrar para o outro o sinal de fraqueza. Não, se eu fizer isso ele vai entender que eu sou fraco, que eu sou um covarde, olha como é que eu estou agindo, né? Infelizmente as pessoas têm essas posturas, né? Cada vez mais, vamos dizer assim, mais afastada uma da outra, mais egoísta, né? Sem se preocupar e não quer ter algo diferenciado, né? Para ter um bom relacionamento. Pois bem, né? A comunicação não violenta, ela estimula uma forma de expressão reveladoramente emocional. Ou seja, né, a gente começa a dialogar a partir do sentimento, isso faz com que a gente desarme a outra pessoa. Muitas vezes aquela pessoa tem aquela postura fechada, mais arrogante, assim, mais egoísta, né? E quando a gente começa a dialogar a partir do sentimento dela, é uma forma que dá uma quebrada no outro. Até se a gente parar a pensar muito, às vezes nosso relacionamento, às vezes nós estamos com problema, agimos daquele falar violento e não resolve. Então quando a gente começa a usar um pouco do sentimento do outro, acaba facilitando, né, e acaba realmente tendo um diálogo para resolver a situação. Tá? Então vamos lá. Segundo a comunicação não violenta, há 4 formas de reação a uma mensagem negativa. 4 formas, tá? Ou melhor, né, há algo como você é um egoísta.
Então vamos lá, segundo a comunicação não violenta, existem 4 formas de reação. A primeira seria o quê? Culpar a nós mesmos, ou seja, tomamos algo como pessoal e diminuímos o valor do que fizemos. Então a gente começa a colocar a culpa em nós, né? Então olhem só ali o início da frase. Pô, perdoa-me, fui um estúpido, deveria ter sido mais sensível. Então o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para outra pessoa que a minha postura não foi adequada no momento, que eu fui estúpido, deveria ser mais sensível e prestar atenção no sentimento do outro. Até se a gente parar para usar, para pensar, muitas vezes nós usamos essa parte aqui no relacionamento conjugal, né? Muitas vezes a gente tem aquela postura, muitas vezes a gente erra, fala de maneira violenta, e para poder contornar a situação, a gente acaba utilizando essa forma de reação aqui, culpar nós mesmos, né, para que a gente possa voltar ao diálogo, tá? Então vamos lá, também tem a outra aqui, ó, a outra forma seria culpar os outros. Isso aqui é o que mais acontece, né? Isso é uma coisa que particularmente me frustra muito. Eu que tenho formação aí nas áreas humanas, me frustra bastante. Porque na realidade isso aqui reverte a culpa, né, sobre a outra pessoa. As pessoas estão cada vez mais egoístas, né? E elas acabam tudo colocando a culpa no outro. Nunca elas conseguem, eu não vou dizer nunca, é uma palavra forte, mas assim, geralmente as pessoas não conseguem admitir o próprio erro. Então o que elas fazem? A reação delas é o que? É projetar no outro a culpa. Ah, porque a culpa foi do presidente que agiu assim. Ah, a culpa foi da minha mãe que ela fez isso. Ah, a culpa foi do professor. É difícil o ser humano reconhecer, né? Ele acaba culpando o outro, ele joga sobre o outro a culpa. E na realidade isso aí não é uma comunicação não violenta, né? Porque o quê? O que acontece? Acaba fazendo a mensagem ser negativa. A outra parte realmente vai ficar com raiva, vai ficar incomodada na situação. E a gente não abre espaço, né, para o diálogo. Porque eu jogo sobre o outro a culpa, né, eu não uso a empatia, eu não procuro compreender. Tá? Eu vejo que essa é a forma de reação a uma mensagem negativa mais utilizada, que é culpar os outros. Vocês podem refletir sobre isso. Infelizmente nós somos muito acostumados a esse ponto, né? Não paramos para refletir e jogamos outra culpa. Continuando aqui também temos escutar nossos próprios sentimentos e necessidades, que seria a consciência de nossos sentimentos pessoais, a gente se autoconhecer, né, que nem já falamos anteriormente. Ou seja, né, muitas vezes não é fácil a gente ouvir que você é um egoísta, porque vai te deixar constrangido, vai te deixar sem graça, né? Só que quando você abre essa possibilidade de ouvir o outro, ouvir os sentimentos, reconhecer pelo outro aquilo que você acaba abrindo porta para o diálogo. Não é nada fácil essa questão, né, de reconhecer o teu defeito, até porque nós somos muito egoístas, né? Mas ele é importante para uma comunicação não violenta. E a quarta forma seria escutar os sentimentos e necessidades dos outros, né? Aqui o foco está para aquilo que a outra pessoa necessita, o que ela está pedindo, né? Então isso é super importante, aqui envolve muita questão da empatia, porque acaba clareando melhor o nosso relacionamento, o nosso diálogo, né? Por meio das expectativas que eu estou vendo ali da outra pessoa. Até o texto aqui menciona, né? Quando me chamam de egoístas, imagino que queira mais consideração com suas vontades e preferências. Então eu não explodo só porque a pessoa me chamou de egoísta. Eu procuro trabalhar com essa fala de uma maneira de entender aquilo que ela quer. Então estou procurando compreendê-la, né? Estou usando empatia. Pô, me chamou de egoísta porque ela quer que eu considere mais a vontade dela. Eu posso observar também outra parte, né? Então isso é bem importante. E a observação aqui ela vai trazer, né, que o ponto crucial em lidar com os conflitos seria a gente assumir 100% da nossa responsabilidade por nossos sentimentos, né? Seja nas situações pessoais ou nas situações externas no nosso cotidiano, né? Porque muitas vezes aquilo que está por acontecer é apenas um gatilho daquilo que nós já somos, né? Muitas vezes aquele nosso eu é uma pessoa grosseira e muitas vezes o que falta para a gente usar uma comunicação violenta nada mais é do que a questão de um gatilho, né, para que possa disparar a nós essa grosseria, esse agir de maneira nada prudente, né, de maneira violenta. Tá ok, pessoal? Então, mais um breakzinho aí.